Como eu já falei no início, ser um professor necessita de responsabilidade e dedicação. Os professores do Ministério Infantil precisam ser bem preparados. Eles serão um canal de ensino e têm a grande responsabilidade de conduzir as crianças num bom caminho. Os professores não precisam ser necessariamente formados em pedagogia. Eu não sei se aqui acontece esse fenômeno que acontece nas últimas igrejas onde eu trabalhei. Geralmente, os professores que dão aula em escolas, em colégios, que são formados em pedagogia, não querem papo com escola dominical, não querem papo ensinar na criança. E eu pensei que o problema era eu. Eu disse, eles não devem gostar muito de mim, não, por isso que eles não querem ir para a sala das crianças. Ele disse, não, pastor, é porque a gente já passa a semana todinho com menino, a gente não quer mais ter menino no fim de semana. Eu disse, então eu entendi. Então, não sei se acontece esse fenômeno aqui, eu sei que lá na nossa igreja já acontece isso. Na Manancial também era a mesma coisa. Geralmente os professores, quem dava aula em colégio particular ou colégio do governo, não queria papo com esse negócio de ensinar no fim de semana, tá bom? Então, mesmo se fosse um professor formado em pedagogia, nós devemos lembrar que nós não estaremos diante de uma aula comum, como uma aula de geografia, de matemática, de português, não. Nós estaremos tratando de assuntos bem mais sérios. E nós temos um inimigo terrível por trás, querendo atrapalhar nossa aula, querendo nos incomodar, querendo fazer com que a gente venha a desistir. Por isso é que nós precisamos termos a aula bem preparada. Então, começa com o planejamento. Nós temos algumas etapas do planejamento que devem ser cuidadosamente executadas. A primeira etapa é o estudo pessoal e em outras fontes, tá? Então, você precisa, na hora que você vai dar uma aula, você precisa estudar aquele tema, não só eu dei uma lida aqui na revistinha, já pode deixar, eu me garanto. Não, você não vai se garantir, não. Você está correndo o risco seríssimo de ter uma péssima aula. Então, estude, pegue a Bíblia, reveja, veja comentários, veja uma chave bíblica, um livro de exposição, converse, troque ideias com o pastor, alguma dúvida que você tenha, anote aquelas dúvidas ali para que você possa estar bem equipado para evitar o mínimo possível de surpresas. Porque surpresas vão existir. Porque não tem quem adivinhe o que o menino vai perguntar na hora. Tio, isso pode... rapaz, tem nada a ver com a aula. Quem esse menino tirou isso? Sempre vai ter as novidades. Então, prepare-se o máximo possível para evitar essas surpresas. Tá bom? Agora, uma vez você fazendo o estudo, vem a segunda parte, que é o preparo do esboço da lição. O preparo do esboço, ele segue, pelo menos, ele obedece 3 etapas. Primeiro, o objetivo. Vamos pensar em Gênesis 1:1, que é o que a gente está falando hoje à noite, só porque facilita, todo mundo conhece o texto, né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. O que eu desejo que as crianças aprendam? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente, na hora que eu vou preparar o meu esboço. Eu quero que elas aprendam que Deus é criador. Boa. Tá bom, tá jóia. O que eu quero que elas sintam? É um pouquinho diferente. Eu queria que elas sentissem que Deus é poderoso na sua vida. O Deus que criou todas as coisas. Boa, legal. Agora, o que eu desejo que as crianças façam com aquela informação que ela recebeu? Eu gostaria que ela contasse para os outros do poder de Deus, que Deus é criador. Boa. Então, esse é a base da preparação do esboço. Então, a primeira coisa, eu determinei meus objetivos. Depois vem agora a escolha dos métodos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esses métodos, tá? Mas você deve escolher que método você vai usar. Eu vou sugerir aqui alguns métodos para vocês. Vocês podem usar mais de um método, mas contanto que você saiba o que você está fazendo. E, por último, a escolha dos recursos didáticos. Também daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Mas 3 coisas são importantes no preparo do esboço da lição.
Objetivo, método e recurso. Vocês têm que seguir esse roteiro para poder facilitar, para você não se perder na hora que você está preparando a lição. Então, depois de você ter o estudo pessoal, você preparou seu esboço, agora vem o preparo das tarefas de classe. O que é isso? É importante que você planeje toda a rotina da sua turma. Se vai ter música, qual é o momento da música? É no início, é no meio, é no final? Você vai contar algum tipo vai fazer algum tipo de introdução? Isso é fundamental. O momento da atividade, vai ter uma atividade, vai ter uma dinâmica, que dinâmica vai ter, que atividade vai ter? Porque lembra que o pastor Carlos deve pregar aqui 1h10, sei lá. Então, domingo à noite, né? Então você tem aqui 1h10. Você sabe que as crianças, cada uma delas tem o tempo limite de atenção delas. Então você imagina numa criança, por exemplo, numa criança de maternal, que você sabe que o limite de atenção dela é curto, sei lá, digamos que chega a 10 minutos, a criança de vocês são especiais, são atentas. Muito bem, o que eu faço com o resto? Falta 1h. Ah, solta, deixa o pastor Carlos endoidar aí, o problema é dele. Não, você não vai fazer isso. Então você vai preparar essa 1h10 que você tem, você vai esquematizar tudo o que vai acontecer na sua sala. Eu duvido que uma criança dessa vai ter espaço para ela aprontar. Não tem espaço, porque a aula está toda planejada. O momento da lição, o momento da atividade, se tiver lanche, o momento do lanche, o momento da oração, o momento de compartilhamento. Tá? Tudo isso pode existir no seu preparo de aula. Eu sempre digo que o barato, o gostoso de você trabalhar com crianças é que a criatividade não tem limites. Crie, pessoal, crie, não tenha vergonha de criar, não. Crie, é gostoso você preparar coisas que você sabe. Agora, claro, tudo envolvendo a lição. Você está falando da criação, você não vai preparar balões de festas juninas. O que isso tem a ver com criação? Nada. Nada a ver. Entendeu? Então, procure criar todo aquele ambiente em torno daquela lição. Por isso é que eu digo, não é fácil, não. Não é fácil preparar uma aula. Porque as pessoas acham que simplesmente, pega o manual aí, o manual de estudo. Pessoal, manual é como o próprio nome diz. O que é? É um manual. Você imagina se você comprou ali teu carro, né? Aí pega o manual, passe a primeira marcha, olhe para frente. Isso não funciona, cara. Não funciona. Não funciona nem nisso, nem em lugar nenhum. Entendeu? Então você tem que ter o manual apenas como uma referência ali. Você olha, interessante, a marcha fica aqui do lado. Isso aqui é o tanque de gasolina. Tá bom, agora já sei. Agora eu vou guiar meu carro. Então a mesma coisa é com as crianças. Agora eu vou guiar meu carro aqui, eu vou preparar. Certo? Então, uma vez que nós definimos as tarefas, agora vamos falar um pouquinho sobre métodos de ensino. Os métodos de ensino, eles servem para nortear as ações que vão ser tomadas pelo professor em direção dos objetivos de aprendizado. Fundamental a gente ter isso em mente. Eles são uma espécie de fio condutor que devem ser escolhidos com base na realidade dos seus alunos. Deixa eu citar aqui alguns exemplos, alguns métodos que você pode facilmente detectar quando você está estudando as Escrituras. Antes de mais nada, deixa eu só lembrar, o tempo de atenção das crianças é completamente diferente de um grupo para outro. Por exemplo, maternal, você vai ter aí de 2 a 3 anos, de 2 a 4 minutos. Se você está falando de principiantes, tiver uma classe na turma de 4 a 6 anos, de 4 a 10 minutos. Se você vai ter o primário de 7 a 9 anos, de 10 a 20 minutos, e os juniores, na faixa de 10 a 12 anos, de 20 a 30 minutos. Então, você tem que ter isso em mente. Espera aí, eu tenho aqui, se eu estou trabalhando com juniores, eu tenho 30 minutos, né? Então, como é que eu vou transformar esses 30 minutos em 1h10? Entendeu?
sem ser brincadeirinha. Vou aproveitar e fazer aqui umas brincadeirinhas para as crianças ficarem pulando. Para com isso. Para com isso. Se a criança sai da igreja pilhada, tem professor que consegue pilhar a criança. Aquela aula, confesso a você que eu acho que foi um desastre. A criança tem que sair pensando. Ela chega com atividadezinha para o papai. Olha, pai, olha o que eu aprendi hoje. Olha o que eu vi hoje. Eita, isso aqui é gostoso. Os juniores saem pensando no que o professor disse. O professor falou de pecado. O professor falou de mentira. O professor falou de mudança de vida. Então ele tem que sair da igreja com isso na cabeça, com essas verdades que foram colocadas durante a aula. Por isso é que a gente deve trabalhar muito bem cada uma dessas etapas. Vamos falar um pouquinho dos métodos, tá? Primeiro método, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Vamos ver o nosso mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, ensinando as suas criancinhas, os seus apóstolos, os seus discípulos. Vejam os métodos que Cristo usou. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2 diz: Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, aí continua, que método é esse? É o chamado método de preleção. É também chamado de método expositivo. É o método que o pastor Carlos deve usar aqui direto, que é o método expositivo, que é o método mais comum utilizado pelos pastores do nosso movimento. Então, o professor expõe de maneira oral a matéria, tá? Falando ele sozinho o tempo todo. O pastor Carlos vai chegar e dizer assim, pois é, diga aí alguma coisa que vocês acham do que eu falei. Ele não vai fazer isso, porque o método que ele está usando é o método expositivo, foi o que Cristo fez aqui. Certo? No Sermão das Bem-aventuranças, Cristo não deu uma pausa e disse, o que vocês acharam do que eu acabei de falar? Não. Ele expôs todo o seu discurso, tá? Então, esse método pode ser utilizado geralmente no ensino de doutrinas. Agora, nunca deve ser usado só e é praticamente nulo com crianças menores. Usar esse método para maternal, esquece, você matou a sala. Então, se você falar 4 ou 5 minutos direto, esquece, as crianças vão virar a sala de cabeça para baixo e você está para lá de Bagdá. Não funciona, tá bom? Vamos lá para o segundo método. Mateus, capítulo 22, versos 42 a 45. Diz assim, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, se chama Senhor, como é ele seu filho? Legal, né? Cristo fazendo as perguntas. Eu acho esse um dos métodos mais fantásticos. É um método muito útil, tanto para início como fim de lição. E serve como um ponto de contato entre o professor e o aluno. E estimula muito o pensamento. Tá? Por exemplo, Gênesis 1:1, que é o nosso texto que a gente está servindo de base. Que pergunta eu poderia fazer? Se for para crianças menores, eu poderia perguntar, quem criou todas as coisas? Estou falando com crianças pequenas. Se for crianças um pouquinho maiores, como o mundo foi formado? Vocês notaram a diferença da pergunta, da primeira para a segunda? Num eu estou falando o mundo ser formado. Por quê? Porque eu estou falando para juniores. A outra eu estou falando como criou todas as coisas, a simplicidade de uma criança menor. Então, procure sempre respeitar essas faixas, tá bom? O terceiro método, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 26. Diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Que método é esse? É o método audiovisual.
é um método que atrai e domina a atenção, porque a criança está vendo o que você está falando. Não foi isso que Cristo fez? Olhai os lírios, olhai as plantas, olhai. Então, é muito bacana esse método. Ele é de grande valor para as crianças. Então, eu não sei se vocês já usaram aqui, os professores, quem já é professor de criança, aquela lição do grão de mostarda, né? Nossa fé é como um grão de mostarda, e você leva um grão de mostarda lá para as crianças, né? E mostra para elas, elas ficam encantadas quando vê aquela grãozinha assim, olha o que tem na minha mão, quem sabe o que tem na minha mão? As crianças, nada, tem alguma coisa, aí vem um pontinho pretinho, né? Lá, quando eu dei essa lição lá nas crianças, eu comprei vários jarrozinhos pequenininhos e levei e nós plantamos lá a mostardazinha, e foi muito interessante. Depois de algumas semanas as crianças viram as plantinhas crescendo e tudo, foi muito legal, bem bacana. Então, um método chamado método audiovisual. Então, tinha uma professora nossa que eu gostava muito dela, ela era muito criativa mesmo, eu sinto muita falta dela. Ela não está mais na nossa igreja, mas ela inventava cada coisa. Um dia ela chegou, ela disse, pastor, eu queria montar uma tenda na igreja. Tenda? Que é isso, menina? O que tu quer? Não, pastor, é porque eu vou contar uma história missionária de uma tribo indígena e eu queria que as crianças ficassem dentro da tenda. Eu disse, eita, se eu montar essa tenda, eu acho que o pastor vai me matar. Aí eu negociei com ela e consegui montar a tenda lá na quadra da igreja, montou, ela foi lá, levou as crianças, foi um espetáculo, a aula foi um show, as crianças entenderam. Fala de índio, para a nossa cultura, as crianças entendem? Não. Até os filmes de cowboy não existem mais, né? Antigamente ainda tinha aquele filme de cowboy que você assistia, hoje nem existe mais nem filme de cowboy. Então as crianças não entendem, né? Então como é que você vai falar de uma história missionária? Então, quando você tenta trazer a figura, facilita muito. Ela uma vez me chamou e disse assim, pastor, eu vou contar sobre a história da Arca de Noé e eu queria saber se o senhor poderia levar as crianças lá para o zoológico. Como é, menina? Para o zoológico? Pastor, a gente faz assim, o culto começa às 9 horas, o senhor aluga um ônibus, um micro-ônibus, a gente bota as crianças tudo dentro do micro-ônibus e leva lá para o zoológico. Lá a gente conta a história, e quando terminar de contar a história, a gente traz. Aí eu fui ter que negociar com o pastor da igreja, negociar com os pais, para os pais confiarem em mim. Ó, confia, a gente vai fazer um negócio diferente, vai ser uma aula de campo e tal. Aí os pais toparam, aí a gente alugou uma van, colocamos todas as crianças lá dentro, levamos lá para o zoológico, a aula foi dada no zoológico, saímos 9 horas da manhã, voltamos 11 horas da manhã, foi um espetáculo até depois, durante muitos meses as crianças ainda ficaram com aquela aula na cabeça, porque aprenderam sobre a Arca de Noé, sobre os animais, lá no zoológico. Então, eu que digo, pessoal, trabalhar com criança é mexer com a imaginação da gente, é mexer com o lúdico, é mexer com aquele lado que às vezes está meio dormente ali, meio paralisado, né, que a gente não pensa mais nisso há tanto tempo, às vezes a gente fica tão assim, né, ligado com as coisas do mundo. É gostoso, é prazeroso, né? Então pensa nisso aí, tá? Outro método é o chamado método da narração. Vamos lá para Mateus, capítulo 13. 13, versos de 1 a 3. Diz assim, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, aí continua a história. Esse é o método de narração, que são histórias que precisam ser aplicadas depois de serem narradas. Você pode utilizar outras fontes de histórias além da Bíblia, por exemplo, histórias missionárias, né, onde você narra a história daquele missionário. Outro método nós vamos encontrar em Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4:16 diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, é o método de leitura. Aqui a grande vantagem é que há uma participação, você pode pedir que as crianças participem da leitura, e você pode estimular elas a leitura. Agora, é um método muito prático, principalmente para as crianças maiores, as crianças que já sabem ler a partir
do 8º ano, do 9º ano, as crianças adoram ler. Mas algumas coisas você tem que observar. Primeiro, crianças tímidas, que não gostam de ler em público. A ideia não é envergonhá-las, por favor. Vai passar, passando vergonha, nem sabe ler. Não, por favor, não é esse o objetivo nosso. É o contrário, é incentivá-la. A criança que é incentivada a ler na igreja, óbvio que ela vai querer ler em casa, né? Agora, outra coisa é crianças que têm dificuldade de dicção. Então, certa vez eu peguei uma criança que ela tinha problema de gagueira, uma situação muito delicada, e ela adorava ler. Aí como é que você faz com uma criança que a bichinha, quando começava a ler, aí as outras tudinho caía na gargalhada. E pior que quanto mais a turma ria, mais ela ficava nervosa e mais... O que eu fiz? Eu peguei, num domingo ela faltou, o culto, aí eu juntei, tinha mais ou menos na época umas 40, 50 crianças na faixa de juniores, aí eu pedi, pessoal, vou pedir a ajuda de vocês. O que é, tio? Seguinte, aqui a gente tem uma criança aqui, diz lá o nome dela e tal, ela tem problema de dicção, eu queria pedir a ajuda de vocês. Nós vamos ajudar ele, para ele vencer isso aí. Como, tio, a gente pode ajudar? Primeiro, quando ela começar a ler, ninguém mais vai rir. Todo mundo vai ficar bem quietinho. Tio, não dá não, tio. É muito engraçado. Eu disse, vai dar, eu vou ensinar vocês como é que a gente vai fazer. Vocês viram o que eu faço quando ela começa a ler? Eu disse, não, quando ela começa a ler, eu baixo a cabeça e fico acompanhando na minha Bíblia, porque eu tenho vontade de rir também. Mas vocês já me viram rir alguma vez? Não. Pois é, então nós vamos fazer isso. Beleza? Então, na hora que ela começar a ler, todo mundo baixa a cabeça e se esforça para ler o texto lá, sem olhar para a cara dela. Está valendo? Posso contar com a ajuda de vocês? Pode, tio, pode deixar, nós vamos ajudar ele. Um espetáculo. No domingo seguinte ela esteve lá, leu, ela conseguiu ler bem, ninguém riu, todo mundo ficou quietinho, e essa criança venceu o problema de dicção dela, com a ajuda da gente. Já tive caso agora, recentemente, uma criança que ela morava nos Estados Unidos, ela é brasileira, mas os pais nunca ensinaram o português dela, ela não sabia ler nem escrever, ela entendia o português muito bem, mas não sabia nem ler nem escrever. Aí ela chegou e disse para o pai que não ia entrar na sala, porque as crianças lá leem e ela não podia ler. Aí o pai veio falar comigo, pastor, é difícil, ela não quer ir para a sala de jeito nenhum, porque ela vê as outras crianças lendo e ela não sabe ler. Eu disse, pode deixar que eu resolvo. Fui lá na minha sala, peguei uma Bíblia em inglês, chamei ela disse, cá, tio, tem um negócio para te dar. Eu disse, que é, tio? Uma Bíblia em inglês. Ela abriu e disse, tio, é em inglês. Pois é, agora você vai ler o texto em inglês. Quando for a sua vez de ler, você lê em inglês. Qual é o problema? Nenhum. Ela foi, quando separamos as crianças, cada um leu um versículo. Aí quando chegou na vez dela, ela leu em inglês. As outras tudo acompanham nas suas Bíblias. As crianças acompanharam, essa menina adorou, hoje vive na sala, não falta um culto, adora o culto. Por quê? Porque foi incentivada. E ela está aprendendo aos poucos, os pais dela estão maravilhados, dizem, pastor, acho que breve a gente consegue colocar uma Bíblia em português na mão dela. Ela está se esforçando em casa. Por quê? Igreja. A igreja ajudou. Veja a importância do papel da igreja na vida dessas crianças, tá? Nunca o nosso objetivo será de constranger nenhuma criança. Método de tarefas, Mateus 17, 27. Vamos lá. Mateus 17, 27, diz assim, mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás o estarter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Vocês conhecem lá a história, né, de Pedro com Cristo, que eles estavam cobrando lá o imposto, e Cristo disse, vai lá, lança lá o anzol lá, e vai sair um peixe, tu pega a moedinha lá da boca do peixe e paga o meu tributo e o teu. Então, é um método de tarefas. Esse método de aprender fazendo pode incluir aí trabalhos de pesquisa, manual, montagens.
Eu gosto muito de usar, principalmente com trabalhos evangelísticos. Às vezes todo mundo aqui conhece o livro Sem Palavras, né? Daquele livrinho que a gente faz, que tem só as cores, né? Então, um livro evangelístico. Então, o que eu faço? Quando eu vou fazer algum trabalho evangelístico junto com as crianças, eu peço para elas montarem. Eu corto tudinho, os papéis e tal, vocês vão montar, vocês vão fazer. Ixi, as crianças se sentem, eita, fomos nós que fizemos os livros. E quando a gente sai para fazer o trabalho evangelístico, elas saem entregando, elas ficam felizes porque entregou o livro que ela fez. Então, é algo bem interessante. Além do mais, a gente deve incentivar as crianças a levarem atividades para casa. A criança, quando ela não está na escola, ela não leva atividade para fazer em casa? Por que na igreja não é do mesmo jeito? Por que a gente não cria atividades para as crianças levarem? Atividade de pesquisas. Olha, eu fiz uma atividade lá na nossa igreja com crianças de juniores, que eu nunca esqueço. Sabe qual era a atividade que elas levaram para casa? Decorar a genealogia de Cristo. Mas não era aquela de Mateus, não, era de Lucas. Lucas 3. Quantas gerações são? 70. Né? Muito bem, elas decoraram. Alguns decoraram na ordem. De Mateus, de Adão até Cristo. Rapaz, a gente brinca com a capacidade que a criança tem. Aquilo ali é uma esponjinha. E aí a gente fica deixando que elas aprendam o quê? A abobrinha. Fala sério. Pessoal, o tio está fazendo uma gincana durante o período da aula. Vocês vão levar essa atividade aqui. Quem fizer ganha tantos pontos. Elas adoram esse tipo de desafio. Então vamos criar o hábito de mandar atividades. Pastor, não tem jeito. De 50, uma faz. Amém por uma. E eu vou fazer por uma. Não é não? Por que a gente só espera que as 50 façam? Para com isso. Se eu ajudar se uma criança só tivesse convertido, amém. Cristo morreu por essa uma criança que está lá. E por que a gente espera que... Não, eu só vou pregar se converter as 50. É assim? É não. Eu prego esperando que pelo menos uma se converta. E quando eu entrego uma atividade dessa, eu espero que pelo menos uma me devolva. Por quê? Porque eu estou trabalhando a vida dela. Estou trabalhando o gosto dela pela palavra de Deus. É esse o nosso esforço. Próximo método, chamado método demonstrativo. Mateus, capítulo 6, verso 9, tá? Mateus 6 e 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim. Cristo ensinando a oração do Pai Nosso. Vocês vão fazer assim. Então é um método chamado método demonstrativo. Faça como eu faço. Vocês já fazem isso normalmente, principalmente as professoras que trabalham com criança do maternal. Cântico em gestos. Como é o cântico em gesto? Você não canta e vai fazendo o gesto, e as crianças não vão repetir no gesto? É o método demonstrativo. É exatamente esse método que vocês utilizam quando vocês estão ensinando os cânticos. Então, pessoal, é impressionante como vocês já devem ter usado todos esses métodos. Todos. Mas a pergunta é, você tem usado ele de forma organizada na sua lição? Quando você vai preparar seu esboço, você diz, espera aí, está aqui a minha introdução. Na minha introdução eu vou usar o método tal. Depois eu vou usar o método tal. Depois eu vou usar o método tal. Então, você começa, veja como você consegue estruturar a sua lição de uma forma que ela se torna mais fácil de ser preparada. Realmente, se alguém chegar para você e dizer, prepara uma lição de criança, o texto que você vai usar é João 3,16, facílimo, né? João 3,16 todo mundo sabe de cor. Faz aí, prepara aí a lição. Você fica perdidão. Mas imagina só que você conhece métodos e você sabe que você poderia começar com o método de perguntas e respostas, do início. Estou falando sobre João 3,16. Você sabia que Deus te ama? Como é que nós podemos saber que Deus nos ama? Está vendo? E aí você vai. Agora eu vou usar o método 2, de leitura. Eu vou pedir que as crianças leiam o texto.
e você organiza toda a tua lição. Não é aquela lição sem pé nem cabeça que você só falta ficar maluco. Tá bom? Muito bem. Passando dos métodos, vamos falar um pouquinho sobre os recursos didáticos. Os recursos são os instrumentos de apoio que vão te auxiliar na preparação da aula. Eles vão estimular a participação das crianças e vão facilitar tanto a compreensão como a fixação do que é ensinado. Hoje em dia nós temos vários tipos de instrumentos. Você pode usar quadro, tem professor que gosta de usar aquele quadro branco, né, onde você escreve no quadro, cartazes, gravuras, flanelógrafo, projetor. Eu uso muito projetor, eu gosto muito de usar projetor, principalmente para as crianças acima de 5 anos, apesar de hoje a gente estar usando, inclusive, até na sala do maternal. Mas o ideal é você preparar aulas mesmo com qualidade. Pessoal, essas crianças estão na era dos Vingadores. E a gente chega com figurinhas da era dos Flintstones. Para com isso. Vamos preparar um material mesmo de qualidade, um material que as crianças olhem assim e dizem: eita, coisa linda. É isso que a gente precisa fazer. E não ficar preparando aquele materialzinho de gosto duvidoso, uma lição, umas figuras meio toscas. Faz isso não. Hoje a gente tem, ninguém pode mais chegar e dizer, porque não tem material. Hoje só o que tem na internet. Se vocês quiserem depois, eu não sei se o pastor Carlos botou aí os meus dados. Botou não, ele não gosta de mim não. Depois vocês podem anotar meu celular, tá? Eu depois vou passar o meu celular e o meu e-mail para vocês. Aí vocês quiserem material, se quiserem alguma sugestão de sites, eu tenho o maior prazer de ajudar vocês, tá bom? Mas não deixe de preparar uma lição realmente que a sua criança saia de lá e diz: tio, que aula massa, foi muito legal. Tá bom? Vamos lá, sejam criativos, mas tenham só um cuidado, não sejam mundanos. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da lição. Toda aula segue naturalmente 4 passos, mas aqui eu vou acrescentar mais um passo na estrutura. O primeiro passo é o que nós chamamos de introdução. Então, você cria um interesse pela aula e, nesse momento, você vai despertar as crianças para aquilo que você quer passar para elas. A introdução, ela pode ser perguntas, usando aquele método que eu falei para vocês, né? Então, alguém tem medo de alguma coisa? Aí a criança já está, opa, será que o tio vai falar hoje? Será que ele vai falar de fantasma? Alguém aqui já teve o seu brinquedo roubado? Vixe, será que tem um ladrão aqui entre a gente, hein? Ixi, o tio descobriu que alguém roubou alguma coisa aqui de alguém. Ele começou com essa frase. Então, são perguntas desse tipo que vão acender a luzinha, mas acende porque parece um farol, dependendo da pergunta, tá bom? Depois vem o andamento. O andamento é quando você conta a história. Procure contar a história de uma forma cronológica. Por exemplo, vamos lá para uma história. Davi derrotou o gigante Golias. Davi confiou em Deus para enfrentar esse gigante. Ele tinha que confiar em Deus. O gigante tinha desafiado os israelitas todinho. O gigante era... Davi e Golias lutaram. Davi ficou furioso com Golias. Todo mundo conhece essa lição? Tá fácil, não tá? Sabe de que eu estou falando. Deixa eu contar agora essa lição de outra forma. O gigante Golias desafiou os israelitas. Davi ficou furioso com Golias. Davi confiou em Deus para enfrentar o gigante. Davi e Golias lutaram. Davi derrotou Golias. Qual é o mais fácil de entender, a primeira ou a segunda? A segunda. Por quê? Cronológica. Não é à toa que a Bíblia conta a história de Davi dessa forma, e não da forma como eu contei a primeira vez. Imagine só se na Bíblia a história tivesse daquela forma. Você ia ter dificuldade de entender, né? Mas a Bíblia conta dessa forma exatamente porque Deus conhece a nossa mentezinha, foi Ele que fez, e sabe a facilidade que a gente vai ter de compreender se ela estiver posta dessa forma.
Depois vem o clímax, que trata do auge da história. No exemplo anterior, seria o confronto entre Davi e Golias. Nós podemos considerar o clímax como o momento em que vamos resolver o problema, onde a gente vai trazer a nossa aplicação. E depois, a conclusão da história. Ao concluir o que nós aprendemos, nós devemos trazer aplicações na vida diária da criança, com muito cuidado, tá? Eu sei que é uma tentação. Por exemplo, você estudou ali, passou a semana toda estudando a lição, aí tem lá dezenas de lições, porque a primeira lição que você tem aqui é confiar em Deus. Confie em Deus, que Deus vai lutar contra o seu gigante. A segunda lição que nós temos aqui é que o pecado é um gigante que tenta nos derrotar. A terceira... Qual dessas lições você acha que a criança aprendeu? Nenhuma. Nenhuma. Uma só lição é o suficiente para a cabecinha da criança. Aliás, acho que quando a gente aprende hermenêutica, faz tempo que eu estudei, mas acho que dizia lá que o ideal é no máximo 3, né? Uma vez eu cheguei com o pastor pegou, me trouxe 7 lições. Quando ele terminou de dar a 7ª, eu não entendi mais nada que ele estava dizendo. Acho que a minha cabeça é muito parecida com a cabeça de criança. Então, eu estava meio perdidão. Então, crianças, sugestão, uma lição. Ah, mas eu estudei tanto, tem tanta coisa para dizer. Que bom que você tem muita coisa para dizer. Diga para você, guarde para você essas lições, mas passa só uma para a criança, para que ela possa ficar bem, ela possa entender bem aquilo que você disse. E por último, o treino. Pessoal, ao preparar a lição, você tem que estudar, se empenhar, fazer um trabalho de qualidade. Então, treine, rumine a história, fique pensando, como é que eu vou aplicar essa lição? Como é que eu vou usar todos os elementos que eu tenho que preparar dentro dessa lição? Vá com a lição toda na sua cabecinha. Não só a parte da mensagem, mas toda a estrutura de aula. Tudo bem esquematizado, para que na hora que você chegue lá, você não tenha nenhum tipo de surpresa. Então, é importantíssimo o treino, tá bom? E, por último, eu quero encerrar com 3 versículos. O primeiro versículo encontra-se em Eclesiastes, capítulo 9. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 9. Verso 10, diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Empenhe-se, dê o máximo de você, como se aquela ali fosse a última aula que você vai dar na sua vida. Depois disso você vai para a glória. Mas eu dei o melhor. Eu não vou esperar para que a melhor aula que eu vou dar vai ser a próxima, não. Vai ser essa agora. Essa vai ser a melhor aula que eu vou dar. Isso é que a gente espera de cada um de vocês. Hebreus 6 e 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O seu trabalho é para Deus. Eu fico imaginando, às vezes, eu, pecador, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de coisa ruim, aí o Deus, dono do universo, de tudo que existe, chega e diz assim: você vai fazer um trabalho para mim. Eu, senhor? Você vai cuidar das crianças. Se fosse o presidente da república que me chamasse, aí sim seria importante. Mas Deus, quem é que você acha que é mais importante? Então a gente pensa, às vezes, quando a gente pensa, a gente tem uma visão muito mundana das coisas, né? Se fosse uma autoridade, uma pessoa importante. E Deus, pessoal? Será que a gente entende o tamanho de Deus? O dono de tudo, de todo o universo?
Você não se sente honrado de estar servindo a esse Deus? Eu confesso a vocês, eu não só me sinto honrado, como eu me sinto às vezes bem pequenininho e digo, Senhor, como é que pode? Deus precisa de mim para isso aqui? Não. Ele disse, se eu quiser, eu faço as pedras me adorarem. Se eu quiser, desce aqui uma legião de anjos e prega para as crianças tudinho. Não preciso de ti, não. Aliás, se eu quiser, eu boto direto no coração da criança, boto direto na cabeça dela a mensagem. Deus não precisa de mim. Mas Deus quer te usar. E eu espero que você sinta não só essa responsabilidade como vinda de Deus, como um verdadeiro privilégio que você tem de servir a esse Deus. E por último, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Não espere elogios aqui, não. Espere galardões no céu. Não espere que alguém venha chegar aqui para você. Eita, massa, a tua aula foi show, ó, legal e tal. Aí. Sai todo empavonado. Isso estraga a gente. Estraga. Eu não tolero elogio. Não gosto de elogio. Trabalho, inclusive, com um pastor que ele é muito legal nesse ponto. Ele não curte muito também esse negócio de elogio, não. Eu gosto disso. Por quê? Porque a gente olha para o alto e espera os nossos galardões na terra. Porque se eu ficar aqui esperando, batidinha no ombro, esperar elogio aqui, isso não tem graça nenhuma. Isso não tem valor nenhum. Quando eu penso no alto, quando eu penso nos galardões, a vontade que dá é dizer assim, ei galera, vocês querem sair tudo daqui não, deixa que eu faça tudo. Eu lavo, eu varro aqui a igreja, eu prego, eu canto. Eu não cantar não, porque senão vai ficar horrível. Mas eu faço tudo. Isso é a vontade, é o desejo. Já fiz de tudo que você possa imaginar, eu já fiz dentro de igreja. Tudo. Já fui diácono, já cuidei de criança, já fui coralista, já sei lá quantas atividades. Todas as atividades que você imaginar. Já fui responsável pela sociedade feminina, não me pergunte como, mas já fui. Tudo que você imaginar dentro de igreja, eu já fiz. E com o maior prazer, a maior vontade, a maior alegria do mundo. Às vezes as perguntas das pessoas, pastor, você sabe qual é o seu dom? Nem sei, nem quero saber e nem estou preocupado com isso. Tudo que me vier à mão para fazer, eu faço e dou o melhor de mim. Por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve estudo da Tua Palavra. Que Tu possa nos ajudar nesse ministério que o Senhor tem nos confiado, de conduzirmos os Teus pequeninos. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.